Prepare-se para histórias sombrias, mistérios antigos e assombrações que resistem ao tempo. Há lugares que, mesmo com o passar dos anos, continuam guardando mistérios insondáveis. O tempo pode destruir paredes, derrubar telhados, apagar caminhos, mas não consegue silenciar certas lembranças, nem sufocar os ecos do que aconteceu. Quando o sol se esconde atrás dos morros, parecem ganhar vida própria, e qualquer vento que passe entre as árvores soa como lamento de gente perdida. É nesse cenário que nasceu uma das histórias mais temidas contadas de geração em geração, a da noiva que aparece na encruzilhada. Dizem que tudo começou há muitas décadas, quando a cidadezinha de São Miguel ainda era apenas um povoado esquecido entre fazendas de café e campos de gado. O lugar vivia em função da igreja, do pequeno comércio, das festas religiosas que reuniam famílias inteiras. Foi justamente em uma dessas festas que a tragédia que daria origem à lenda aconteceu. O povoado ficou em luto por muito tempo. E foi na mesma encruzilhada, semanas após a tragédia, que surgiram os primeiros relatos. Carreiros se passavam tarde da noite e diziam ver uma mulher de branco parada no meio da estrada, com o rosto coberto por um véu ensanguentado. Outros contavam que ouviram choros, pedidos de ajuda, como se alguém estivesse clamando por justiça. Um tropeiro, certo dia, garantiu ter visto a figura surgir do nada, caminhando em sua direção. Ele tentou se aproximar, mas o cavalo empinou, relinchando desesperado, e fugiu em disparada. O homem jurou que, ao olhar para trás, viu os olhos da noiva brilhando em vermelho. A partir daí, a fama da encruzilhada cresceu. Poucos se atreviam a atravessá-la depois do cair da noite. Aqueles que não tinham escolha carregavam consigo terços, crucifixos, ramos de arruda e faziam orações em voz alta, pedindo proteção. Com o passar dos anos, a história de Helena deixou de ser apenas uma lembrança e se transformou em uma lenda maldita. Muitos afirmavam que sua alma não conseguia descansar, presa ao local onde sua vida foi interrompida de maneira tão cruel. Alguns acreditavam que ela buscava vingança, outros que apenas esperava reencontrar o noivo perdido. Dizem que quem encontra a noiva na encruzilhada pode ser amaldiçoado de duas formas, ou enlouquece, atormentado por pesadelos e visões, ou é levado para nunca mais ser visto. Mesmo assim, sempre existiam aqueles mais ousados ou mais tolos que desafiavam o perigo em busca de provar coragem. Alguns voltavam jurando que nada tinham visto, outros nunca retornavam. As famílias então proibiam seus filhos de atravessar o local, principalmente nas noites de lua cheia, quando a presença da noiva parecia ser mais intensa. Uma das histórias mais marcantes aconteceu muitos anos depois, em uma noite de procissão em homenagem a Nossa Senhora das Dores. O cortejo seguia iluminado por velas e lamparinas, com cânticos que ecoavam pelas estradas de terra. Ao se aproximarem da encruzilhada, os fiéis começaram a sentir um frio incomum, apesar da noite abafada. Foi então que, entre os cânticos, ouviram um choro baixo, como lamento de mulher. As velas começaram a apagar uma a uma, sem vento algum que justificasse. De repente, no meio da estrada, surgiu a figura vestida de noiva, caminhando lentamente em direção à procissão. O véu cobria seu rosto, mas o sangue escorria pelo vestido, manchando a terra vermelha. Os fiéis entraram em pânico. Muitos caíram de joelhos, outros fugiram em disparada. O padre, tentando manter a calma, ergueu o crucifixo e começou a rezar alto. A figura parou diante dele, levantou o véu e revelou um rosto pálido, sem vida, com os olhos negros como carvão. Um grito ecoou entre os presentes e a noiva desapareceu em meio a uma névoa densa. Desde aquela noite, a fama da encruzilhada se espalhou ainda mais e a lenda ultrapassou as fronteiras do povoado. Décadas se passaram. A história parecia apenas um conto para assustar crianças, até que um forasteiro chamado Jonas chegou a São Miguel. Escritor interessado em lendas e fenômenos sobrenaturais, ele ouviu falar da noiva e decidiu investigar. Jonas era cético, mas ao mesmo tempo fascinado pelo inexplicável. Passou dias conversando com os mais velhos, colhendo relatos e anotando cada detalhe. Quanto mais ouvia, mais sentia que havia algo de real por trás da lenda.
Determinou-se a passar uma noite inteira na encruzilhada, armado apenas com uma lamparina, um caderno e sua coragem. O povoado inteiro tentou convencê-lo a desistir, mas ele não se deixou intimidar. Na noite escolhida, a lua cheia iluminava o caminho, projetando sombras assustadoras. Jonas se sentou sobre uma pedra na beira da estrada e aguardou. As horas passavam lentamente. O silêncio era cortado apenas pelo canto distante dos grilos e pelo farfalhar das árvores. Foi então que ele ouviu. Primeiro um choro baixo, quase imperceptível. Depois, o som de passos leves sobre a terra. A lamparina tremeluziu e uma brisa gelada percorreu seu corpo. Jonas ergueu os olhos e a viu. A noiva caminhava em sua direção, o vestido branco arrastando no chão, os olhos fixos nele. Jonas tentou falar, mas sua voz não saiu. O caderno caiu de suas mãos. A noiva parou diante dele, levantou lentamente o véu e sussurrou. Antes que Jonas pudesse responder, a figura desapareceu em meio à escuridão. Ele desmaiou no mesmo instante. Na manhã seguinte, foi encontrado desacordado por um lavrador que passava cedo pela estrada. Quando recobrou os sentidos, Jonas deixou São Miguel sem nunca mais voltar, mas jurou que escreveria sobre o que presenciou. O manuscrito, entretanto, nunca foi encontrado. Até hoje, a encruzilhada de São Miguel permanece cercada de medo e respeito. Motoristas evitam passar por lá à noite, e quem precisa atravessar faz o sinal da cruz e acelera, na esperança de não ser surpreendido pela noiva. A história de Helena se mantém viva não apenas como lenda, mas como aviso. Alguns destinos são tão marcados pela dor que se recusam a descansar. A encruzilhada, palco de seu fim trágico, segue sendo também o portal de sua eterna aparição. E, dizem os moradores mais antigos, a cada geração a noiva escolhe alguém para assombrar. Um escolhido que carrega consigo o peso de ter visto de perto a dor que nunca encontrou paz.